A gente tá a poucos dias dos episódios finais de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball e o trailer oficial já saiu, tem análise aqui no canal, mas junto com ele, a Hulu também soltou algumas fotos inéditas e uma delas foi simplesmente uma bomba. É a primeira vez desde o fim da série original que a gente vê os personagens dentro do Void e a imagem é literalmente desesperadora. Gumball, Darwin, Anaís, Nicole e Ricardo aparecem correndo numa Elmore destruída enquanto o vazio devora a cidade como se tivesse voltado extremamente agressivo. Só que tem um detalhe, e é um detalhe que muda tudo. Isso já tinha sido avisado há 10 anos atrás. Hoje, a gente vai decifrar toda essa profecia, entender o que ela realmente significa e por que uma personagem coadjuvante previu o fim do universo antes de todo mundo. Então já senta, clica no like e vem comigo, porque isso aqui tá prestes a mudar Gumball pra sempre. Mas pra isso, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A dona da profecia. Pouca gente sabe sobre o passado da Bárbara Banana. Nosso primeiro contato com ela já é neste estado alheio ao mundo, e embora a primeira impressão é que ela seja só meio irritante assim como o filho, a gente acaba descobrindo que ela nem sempre foi assim. Na verdade, ela já foi extremamente competente e inteligente até passar por um estágio de trabalho onde o estresse foi tão grande que ela entrou em colapso e caiu num estado catatônico, como se estivesse presa entre o mundo real e algo mais sobrenatural. E é justamente nessa parte que entra o que torna a Bárbara tão diferente. Tô com vontade de pintar. A habilidade dela de prever o futuro. E este ponto não só conecta eventos cruciais de toda a história que a gente já acompanha há 7 temporadas, mas também prepara as peças para um futuro quase incerto. Mas para entender como tudo se encaminhou para esse momento, a gente precisa voltar em 3 episódios fundamentais da história de Gumball. A casca. Apesar de já ter aparecido antes, é aqui que a gente vê a Bárbara pintando pela primeira vez. Esse é aquele episódio em que a casca da Penny se racha e o Gumball tenta ajudar ela a assumir a sua verdadeira forma. Só que em certo momento do episódio, quando ele tá perseguindo a Penny pela vizinhança, o Gumball invade a casa dos bananas, daquela cena clássica do meme, e encontra a Bárbara criando a primeira pintura profética a aparecer na série. E a partir desse ponto, tudo muda. O oráculo. Esse episódio aprofunda a mitologia das pinturas e mostra as consequências reais delas. Tudo começa numa venda de garagem na casa do João Banana, quando Gumball, Darwin e Anaís encontram várias obras da Bárbara retratando eventos passados exatamente como aconteceram, como o beijo da Carrie e do Darwin ou a visita dos irmãos à casa da Tina. Neste mesmo dia, eles encontram uma outra pintura, o Gumball sem roupa no shopping de Elmore em rede nacional. Isso leva o trio de irmãos a tentar impedir a profecia, o que claramente não funciona no final. Depois que o Gumball aceita o seu destino e as coisas acontecem como deveriam acontecer, a Anaís até questiona se aquilo teria acontecido caso eles não tivessem encontrado as pinturas, mas aquilo só aumenta mesmo o clima estranho e faz inclusive com que a gente, telespectador, questione se aquela percepção faz sentido mesmo. Mas embora tudo pareça resolvido, é nos últimos segundos do episódio onde acontece o momento mais importante. A Bárbara pinta uma visão assustadora dos Watterson correndo desesperados por Elmore enquanto o Void consome a cidade inteira atrás deles. A mesma imagem que foi divulgada agora em 2025. Mas o detalhe aqui é que esse episódio é de 2015. Ou seja, depois de 10 anos, essa profecia finalmente está prestes a acontecer. Mas antes de entender o seu real significado, a gente precisa passar por mais um episódio essencial. O futuro. O próximo grande papel da Bárbara surge só na 6ª temporada, que foi ao ar em 2019. Aqui reencontramos ela rodeada de pinturas que reforçam ainda mais esse dom de previsão. Nas paredes aparecem quadros que mostram momentos importantes da série e até o superintendente Maldad que só viria a aparecer no último episódio da série. Neste mesmo capítulo, a Bárbara também prevê o seu próprio sequestro feito pelo Robbie, o que faz o João sair pela cidade em busca da mãe junto com o Gumball e o Darwin. Ele explica que ela já sumiu outras vezes, mas dessa vez parecia diferente. Descobrimos que a Bárbara está sendo mantida em cativeiro pelo Robbie no ferro velho e sendo forçada a pintar o futuro. O problema é que ela não obedece às ordens dele, só produz estática e imagens meio desconexas. Mesmo assim, ela pinta uma passagem que permite que os meninos cheguem até ela. Robbie usa os poderes das pinturas para distorcer a realidade durante uma luta contra os 3. Só que eles conseguem apagar o Robbie da existência com as próprias pinturas da Bárbara. Mas o Gumball e o Darwin, se sentindo culpados com aquilo, pedem para ela trazer o Robbie de volta. A gente se vê no futuro, Robbie. Mas não existe futuro. E como dá pra perceber, essa pintura revela exatamente o último frame de O Incrível Mundo de Gumball, quando o Robbie cai no Void e tudo literalmente acaba. Aqui chega o que realmente importa, e principalmente porque a Bárbara consegue prever tudo com tanta precisão e como isso se conecta ao Void, ao Robbie e ao fim da série. A origem do poder da Bárbara.
A teoria mais provável aqui é que a Bárbara não tem simplesmente visões e o que ela vê não são memórias vindo do futuro. O que ela realmente acessa é o ponto de vista do Void. E pensa comigo se isso não faz sentido. O Void é o único lugar que, assim como a Bárbara, observa a realidade dos personagens de fora. E lembra do dia em que tudo mudou no estágio dela? Aquilo foi literalmente o momento em que a mente da Bárbara cravou um canal direto com o Void. A cena em si, inclusive, parece muito com esse feixe de luz visto no trailer dessa segunda parte, mas isso pode ser especulação para outro vídeo. Mas no geral, é por isso que ela nunca voltou completamente. Ela ficou com um pé no mundo real e outro pé olhando para o código invisível que mantém aquela realidade funcionando. Ou mantinha, já que a gente pode estar acompanhando um universo paralelo ou refeito nessa nova série, considerando que aquele mundo que a gente conhecia pode ter acabado depois que o Void tomou conta de Elmore no fim de O Incrível Mundo de Gumball. Resumindo, as pinturas delas não seriam só profecias, mas registros dessa lei maior que rege o universo de Elmore, o próprio vazio. Mas então por que o vazio quer se livrar do Rob e não da Bárbara? O Rob é, dentro da história, o personagem que se tornou consciente do erro que ele era e de que faz parte de uma série de TV. O Void sugou ele porque sabia que o Rob era uma anomalia consciente e estava querendo destruí-lo e mexer na ordem natural das coisas. Coisa que a Bárbara, por outro lado, não faz. Até porque ela é apática a essas situações e a conexão dela com o vazio, com essas visões, é praticamente inconsciente. A fala mais importante da série inteira. Quando a Bárbara diz que não existe futuro, a gente vê que ela tá naquele estado catatônico, o que significa que essa é uma percepção literal do Void através dela. Tanto que ela diz isso próximo à pintura que mostra o Rob caindo no vazio pouco antes da série acabar e ser jogado em um limbo que durou quase 7 anos. Ela via aquele futuro momentâneo quase como quem enxerga o código oculto de um jogo. E o Rob caindo no Void foi literalmente o último frame que o universo original conseguiu renderizar antes de entrar em colapso total. Se a Bárbara já tinha pintado a visão do Void consumindo Elmore, por que isso não aconteceu antes? Quando o Rob caiu, o universo não continuou. Ele reiniciou e foi reconstruído. O Incrível Mundo de Gumball termina exatamente quando o sistema colapsa. O que a gente vê agora em Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball é uma versão alternativa do mesmo universo, gerada como um backup automático quando o mundo original travou, tá ligado? Mas então por que o colapso profético da pintura ainda vai acontecer se aquela realidade aparentemente se desfez? E é aqui que tudo fica ainda mais louco. Quando o universo foi recriado, ele herdou tudo que já estava predestinado. A timeline original travou, mas o erro não sumiu, ele só ficou adiado. Pensa assim, quando a gente recria um universo a partir de um backup quebrado, você traz os erros junto. O universo novo já nasceu com aquele destino marcado. Por isso, a pintura volta agora em 2025. Não porque é a mesma timeline, mas porque é simplesmente o mesmo destino. O Void só tá tentando completar a atualização que não conseguiu terminar 10 anos atrás. A contagem pro fim começou na timeline original, travou com a queda do Rob e reiniciou silenciosamente quando o novo universo nasceu. E agora, com o Rob retornando, trazendo glitches, memórias e a consciência do universo antigo, o Void finalmente tem o que faltava. Então talvez, e aqui é só talvez, a pintura nunca foi sobre o fim da série antiga, mas sim sobre o fim inevitável de qualquer versão de Elmore conectada pelo vazio. E agora que essas portas entre os dois mundos abriram de novo, o futuro que não existia tá finalmente começando. E é isso. Me contem aí nos comentários como estão as expectativas para esse final e quais são as suas apostas para esse momento tão esperado. Se puderem curtir, se inscrever e hypar o vídeo, eu também vou ficar muito agradecido. Lembrando, a gente vai cobrir todo o retorno de Gumball aqui no canal, então já fica ligado. Aqui é o Soluço e valeu, plebs.